Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para a glória do nosso Pai Eterno. Nessa noite queremos pedir aos irmãos que estejam orando pelas famílias, vamos estar orando uns pelos outros e que Deus possa estar nos dando a sabedoria e entendimento para que cada dia possamos viver na presença dEle. Vamos orar também, irmãos, pelos irmãos que estão, graças a Deus que os da nossa igreja estão todos recuperados, mas alguns irmãos próximos de outras igrejas estão em situação difícil com a pandemia, então estamos orando pela saúde de todos, né? Lembrando também a família do pastor Luiz, a irmã Irene, que começou o tratamento que ela vai necessitar fazer por 9 meses, então vamos estar orando por ela, não esquecer de orar por ela também. E orando para que Deus nos dê o privilégio de breve, muito rápido, poder estarmos cultuando ao Senhor no templo como nós estávamos. Essa pandemia passe logo esse pico, para que possamos voltar a prestar nossos cultos presenciais e podermos estar todos juntos louvando, exaltando o nome do Senhor. Hein? Também quero relembrar, já botei lá no grupo, aos irmãos que estavam certos para ir para a Assembleia da Comunhão no próximo sábado, foi cancelada hoje pelo presidente, então vai ser marcada uma outra data. Dentro das datas possíveis que ele marcar, vou estar avisando os irmãos e aqueles que estavam com desejos de ir, possam se reprogramar para estar participando da mesma, ok? Bem, meus irmãos, essa noite nós vamos meditar rapidamente nos Salmos 40, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, Salmos 40, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitos são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu queria anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Para iniciarmos, vamos antes estar orando. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o seu nome, Senhor. E nos permita, Pai, que possamos assim a cada dia estar adorando o Senhor na beleza da tua santidade, Pai. Nos dá ânimo, sabedoria, força, Pai. Dá, ó Deus, paciência para podermos assim resistir para os maus tempos. Sabemos, ó Pai, que estamos passando por tempos difíceis, ó Deus, mas que o Senhor possa nos dando a graça, Deus, de cada dia, Pai, vermos os nossos irmãos se recuperando, aqueles que estavam enfermos, e que outros, Pai, possam assim, estar livres dessa enfermidade. Ajuda, Pai, protege a cada um, ser com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado, ó Deus, pela vida da tua igreja, do teu povo reunido ali em Camaçari. Também queremos te suplicar tuas ricas bênçãos, ó Deus, pela vida dos missionários, esteja abençoando e sustentando e suprindo a necessidade de cada um. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Salmos 40. Salmos 40 é um salmo, é o salmista Davi. Ele dirige esses salmos ao diretor da música, e é um salmo também que ele é também um cântico, né? Ele não só um salmo, mas de fortalecimento, de empenho, de chamar a atenção do povo, mas também é um salmo, um cântico dos que o povo cantava. Baseado nesse texto, nós queremos meditar no seguinte tema: não podemos lutar com Deus. Mas quando eu falo lutar com Deus, é que muitas vezes a gente acha que é querer pegar uma arma, coisa não é não. Muitas vezes nós lutamos contra Deus quando nós estamos nas nossas impaciências, queremos ver as coisas acontecer no tempo recorde.
Ou seja, no meu tempo, no seu tempo, no nosso tempo. E aí nós ficamos naquela luta, orando sem sabedoria e buscando querer fazer com que aconteça aquele desejo ou aquela necessidade de ser sanada, e no entanto Deus não está ainda desejoso de suprir a nossa necessidade, de suprir aquilo que nós estamos querendo. Ou, em outro caso, é algo que nós estamos querendo que nós estamos nos colocando diante de Deus como verdadeiros meninos mimados, que tudo que vê se quer e quando não consegue faz um verdadeiro showzinho. Então, nós não devemos lutar com Deus, eu estou falando nesse sentido de a gente estar realmente com o coração aquebrantado diante de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que nesse Salmo 40, principalmente o versículo 1, o salmista, quando ele cita o primeiro versículo, ele já nos traz três coisas interessantes, né? Perseverança, fé e com uma boa dose de fé, ele já vê a ação de Deus na vida dele, porque ele vai dizer o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, no momento que Deus ouve o seu clamor, ele está falando no sentido de ele ouvir para agir em prol de nós, porque Deus ouve tudo. Deus, nosso Deus, não é um Deus surdo, então tudo que nós falamos, tudo que nós, de bom ou de ruim, diga-se de passagem, Deus está no seu santo céu, no seu santo trono, e está vendo e ouvindo tudo, porque ele é onisciente, ele é onipotente. Então ele tem consciência de tudo que acontece aqui na terra, com bons e maus, que os olhos dele estão sobre todos. Provérbios, 15, versículo 3, se me foge a memória, que Deus está do seu santo tempo contemplando todos. Então, o Davi aqui já vê isso, já vê essa possibilidade, aliás, ele já vê o agir de Deus pela fé. Então é isso que nós temos que fazer. Quando orarmos, que esperarmos pelo Senhor, esperarmos com fé e já contemplando a ação de Deus. Agora isso só vamos conseguir se realmente nós orarmos com o coração limpo, aquebrantado diante de Deus, com o coração realmente aberto para que Deus possa entrar e operar. Mas também no versículo 2, irmãos, podemos ver que Davi afirma o que Deus fez com ele, né? Ele tira de um charco de lodo, afirma que ele, deixa bem claro, né? Tirou de um charco de lodo e firmou os passos, e firmou sobre uma rocha. Não foi se firmar em qualquer local que possa vir ter problema de afundar, Não, ele firmou num local, numa rocha, em algo firme, que ele está realmente firmado, que ele está realmente forte. Ele não ia fracassar naquelas condições que Deus colocou ele ali, né? E aí ele continua falando no versículo 3, né, que ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Então ele recebe algo novo na vida dele, recebe, né, um cântico impactante, aquilo que quando ele cantava, quando ele cantou, quando ele louvou, quando ele exaltou a Deus, impactou as nações, porque o versículo 4 vai dizer o quê? Aliás, o final do versículo 3, eles: muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. E aí o versículo 4 vai dizer: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Então, bem-aventurado. É aí onde nós vemos que realmente Davi é um homem de exemplo que pode nos ajudar muito a crescer na fé, a crescer no conhecimento e no temor ao Senhor, porque isso eram palavras de um homem que temia ao Senhor, não era um homem qualquer que tinha de qualquer jeito, não. Então, essas características, Davi nos mostra que nós devemos praticar, ou seja, seguir exemplos dessa natureza para poder termos realmente uma vida diferenciada. Mas a gente ora, e muitas vezes, em algumas questões, nós paramos de orar e não conseguimos, e muitas vezes é falta de fé, é falta de confiança, é falta de aquebrantamento. Às vezes é uma questão pela qual nós estamos orando, que na verdade quem tem que resolver ou se mover
para que tudo aconteça seja nós queremos que os outros se movam em torno da gente. Então, isso é uma coisa que realmente não ajuda. Então, Davi, com esse texto, ele nos ajuda, irmãos, a cada dia estarmos mais atentos para o que Deus quer conosco. E nessa questão aqui, nós temos algumas lições que nós aprendemos com isso, que precisamos realmente colocar em prática. Como, por exemplo, a primeira das lições que nós aprendemos, que é a impaciência não resolve questões difíceis. A impaciência não resolve. Ou seja, nós aprendemos que a impaciência não resolve questões difíceis. E muito menos também as fáceis também não, porque falta de paciência mata a pessoa. O indivíduo fica estressado se não tiver paciência. Quantas coisas nós precisamos, até para hoje, mas às vezes nós não conseguimos e ficamos impacientes, não podemos. Ele deixa bem claro o versículo 1, esperei com paciência. Eu não fiquei impaciente. Essa paciência de Davi, se a gente voltar lá, quando ele recebeu o reino de Deus, das mãos de Deus, que foi ungido rei, que ele estava trabalhando, que ele ia bem, que quando ele estava começando a se dar bem, aí veio aquela questão daquele pecado dele com Betseba, e aí agora Deus permitiu uma perseguição, Deus permitiu uma aflição na vida dele com a questão da briga da família, as questões que houve dentro da casa dele, o filho dele depois se levantar contra ele, e agora o tempo que ele levou. A Bíblia não diz que foi 6 meses, a Bíblia diz que foi 1 ano ou 10 anos. Nós sabemos que ele teve um tempo de perseguição. Não foi hoje só e amanhã. Quanto tempo foi? Eu mesmo confesso sinceramente que eu não sei quanto tempo levou aquela perseguição. Mas ele sabendo, ele tendo o coração dele, ele sabendo que o único errado ali era ele, então que ele aceitou aquilo e esperou. Também um momento que ele esperou. Não sei dizer ao certo se esse salmo ele escreveu nessa mesma época ou se foi voltado para essa mesma época. Eu quero dizer o seguinte, que ele, em todas as suas dificuldades, se a gente for dar uma olhada na vida de Davi assim por alto, vamos ver que toda vez que ele entrou em dificuldade, ele sempre foi paciente. Então a impaciência não resolve problema nenhum. Olha o que aconteceu com ele quando ele tentou resolver aquele probleminha da gravidez de Betseba. Ele ficou impaciente. Ele terminou o quê? Matando Urias, provocando a morte de Urias. Por quê? Por falta de paciência. Talvez se ele nesse momento tivesse tido paciência, o pecado dele ia ser terrível, mas ele não ia ter esse problema todo que ele teve, ou seja, ter que matar um homem. Ele matou. Ele ficou impaciente. Ele disse, agora, o que vai fazer essa mulher grávida? Esse homem, quando descobrir, ele pode querer me matar. Apesar de Davi ser rei, mas corria o risco. E aí a impaciência fez com que ele pecasse mais uma vez. Ou seja, um pecado gerou outro pecado, e esses 2 pecados geraram grandes consequências na vida dele. Mas ele esperei com paciência no Senhor. Ou seja, ele foi paciente. No momento de impaciência, ele não se deu bem. Nós temos o exemplo de Moisés, lá, quando Deus mandou ele tocar na rocha e esperar, confiar. Mas a perturbação do povo estava tão grande na cabeça dele que ele fez o quê? Tocou pela segunda vez, tocou com força. A água saiu, sim, matou-se todo mundo. Mas olha o que a impaciência gerou na vida de Davi. Então, irmãos, eu e você precisamos olhar, perdão, na vida de Moisés, com a questão da rocha lá. Então, eu e você, só resta o quê? Aprendermos com isso que precisamos ser pacientes diante das situações difíceis de nossas vidas. Aprender a orar, confiar mais em Deus, aprender a esperar no Senhor. Que Ele venha dar a resposta certa. Ou seja, se Ele der uma resposta para o nosso ponto de vista negativo, nós não podemos nos sentir derrotados. Precisamos simplesmente levantar a cabeça e marchar olhando para Jesus Cristo. Porque muitas vezes a resposta vem negativa aos nossos bel prazeres. A gente queria uma coisa e vem outra, e aí nós vamos achar
que Deus não está se importando com a gente, não é. É porque ele não quer que aconteça daquela forma. Então entenda, precisamos entender e levantar a cabeça e marchar, porque só assim é que nós vamos ser vitoriosos. Também, em segundo lugar, irmãos, com essa questão desse salmo, nós aprendemos que a impaciência provoca instabilidade. A impaciência provoca instabilidade. Olha que ele fala no Salmos 9, no versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então, é a primeira parte do versículo, ele diz que tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Davi, naquele momento, ele estava, das suas intemperâncias, ele estava, mas como ele tinha esperado com paciência, mesmo ele nesse horrível charco de lodo, nessa questão que não tinha firmeza, Deus foi lá e entrou com a providência. Por quê? Por causa da paciência que ele teve em esperar. Ele estava passando por dificuldade, sim, mas ele esperou. E agora Deus veio dar resposta a ele. Né? Lembra que no final do versículo 1 ele já veio pela fé? Que Deus age em favor dele. E o versículo 2 diz o quê? Estava num charco de lodo e ele me firmou. Ou seja, me deu a resposta da minha oração. Deu a resposta da minha oração. E a sua oração? E a minha oração? Como Deus tem respondido às nossas orações? Precisamos orar mais, precisamos nos aquebrantar mais cada dia. A palavra de Deus nos ajuda a fazer isso, porque não adianta a gente ler e querer aplicar ela nos outros. Nós, graças a Deus, não somos fariseus, somos servos do Senhor Jesus Cristo. Não somos um povo escolhido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então precisamos estar mais ou menos assim, entendendo que não devemos, com impaciência, nós não vamos resolver nada, não vamos conseguir nada, nós não vamos estar estável, vamos estar não podemos estar estável, ou seja, não vamos ter estabilidade, vamos estar sem estabilidade, vamos estar sempre tropeçando, então vamos estar sempre caindo. Então, a impaciência provoca instabilidade. Você nunca vai estar estável na sua fé. Nunca vai estar estável nas respostas de Deus. Você nunca vai estar estável naquilo que Deus quer que você esteja. Então, o Salmos 40, ele nos ajuda a entender que a impaciência não resolve problemas difíceis, também a impaciência ela provoca a instabilidade. Porque você nunca vai estar convicto daquilo que você quer, daquilo que você precisa resolver, daquilo que você vai falar. A impaciência te leva a isso. E, por último, aprendemos que a impaciência não nos permite aprender coisas novas. A impaciência não nos permite aprender coisas novas que eu falo assim, da palavra de Deus. Porque cada dia Deus fala uma coisa, uma novidade para nós, um ensinamento novo, uma palavra, ou seja, a própria Bíblia, você lendo ela 300 vezes, com exagero e tudo, o mesmo versículo, um dia após o outro. Se você tiver com o coração aquebrantado, se eu estiver com o meu coração aquebrantado, aberto diante de Deus, Ele vai nos ensinar algo novo. É sempre algo novo para a nossa vida. E o versículo 3, a primeira parte, ele diz o quê? Pois um cântico novo, um cântico na minha boca, um hino de louvor. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele colocou. Por quê? Porque ele tem paciência. Ou seja, o hino da vitória de Davi. Agora Davi louva a Deus porque esperou com paciência, teve as suas orações atendidas, foi firmado na rocha e agora ele louva a Deus com tristeza. Mas se Deus não tivesse atendido a oração dele, se Deus não tivesse firmado os passos dele, ele teria que louvar do mesmo jeito. Ou seja, é o que nós precisamos fazer. Porque se Deus não firmar seu passo hoje, por algum motivo, ele vai firmar amanhã. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele quer trabalhar nossas vidas e ele tem os seus
os seus méritos e as suas formas de corrigir o seu povo, de firmar o seu povo, firmar a vida de cada um. Então nós precisamos entender isso, que Deus ele quer colocar algo novo na nossa vida a cada dia. Um algo novo para o crescimento espiritual, não algo novo como se prega aí por fora, aí, não, irmãos. É algo novo que você vai estar conhecendo melhor, crescendo na fé, crescendo na confiança, crescendo no amor ao próximo, amando mais a obra de Deus, a obra missionária principalmente, porque a obra do coração de Deus é a obra que a gente precisamos estar com o coração aquebrantado e amando verdadeiramente e ajudando esses servos que querem ir aos lugares onde nós não conseguimos chegar. Então, irmãos, é algo que a gente tem que renovar de nós as nossas forças. A cada dia, renovar cada dia. A nossa fé é renovar ela. Senhor, me ajuda. Com esse momento de pandemia se vê muito queixume das lideranças das igrejas, de pessoas que esfriaram na fé. Existe o crente esfriar na fé? Eu fico meio preocupado com isso, porque eu tenho 20 e alguns 22 anos, 23 anos mais ou menos, de salvo, e graças a Deus nunca tive, já tive momentos difíceis na vida, sim, às vezes até passa a vontade de desistir, mas não podemos desistir, porque maior é Deus, maior o sacrifício que Ele fez para nos salvar, então Ele merece todo o nosso esforço. Eu fico preocupado com esse negócio de, irmão fulano esfriou na fé, irmã fulano esfriou na fé. Dá a entender que falta fé nessa pessoa. E em alguns casos, arriscado até faltar fé para até ser salvo. É arriscado, mas nós não sabemos, quem sabe é Deus, quem sabe é a pessoa, quem sabe é o coração de cada um, mas vamos orar para que essa questão não venha atingir o povo de Deus. Esse negócio de esfriamento na fé. Isso é algo terrível. Pessoas que não conseguem se firmar. Mas o nosso Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa e ela nos renova a cada dia. E você precisa orar mais. Se realmente você está nesse estado de não conseguir se firmar, estiver naquela questão assim, de esfriamento, precisamos orar mais para que Deus fortaleça a nossa fé. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos todos assim, estar louvando, exaltando o nome do nosso Senhor com amor, com alegria e com temor no coração. Vamos orar para encerrar nessa noite. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por essa noite. E nos ajuda, Deus, a cada dia, assim como Davi, que nos momentos difíceis sempre confiou no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tem muitos irmãos, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas também, ó Pai, que tem, assim, tido esse problema de esfriamento, e não permita, ó Deus, que venham assim fracassar na fé, mas que possam se reanimar, ó Deus, olhando para a Tua palavra, olhando para a cruz onde Cristo morreu, foi crucificado, morreu crucificado ali, ó Deus, derramou seu sangue para salvar os nossos pecados, para nos livrar da maldição do pecado, ó Deus, para nos dar a vida eterna. E muitas vezes nós fracassamos, mas não deixa, Deus, que o Teu povo aqui nessa igreja, reunidos, ó Pai, venham fracassar na fé dessa forma. Nós te louvamos, ó Pai, por as tuas infinitas misericórdias e te agradecemos por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite e possamos assim estar sempre louvando, exaltando o nome do nosso eterno Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão albas
pecadores remidos que perante teu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois quem mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus.